Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vivemos cercados por vozes, vozes que nos dizem o que fazer, a quem seguir, o que ser, vozes que muitas vezes nos deixam cansados, confusos e fragmentados. No entanto, quando somos reunidos como povo de Deus, como igreja, outra voz se levanta. Vem a nós, fala conosco e também nos leva a dizer: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Parece simples, costumeiro, mas estas palavras que iniciam o culto divino são muito mais do que mero rito. São memória e confissão. Memória, porque elas nos lembram do dia em que nós fomos lavados nas águas do batismo, quando Deus mesmo marcou o seu nome sobre nós. Confissão, porque elas afirmam verdadeiramente: não estamos sozinhos. O Senhor, o Deus verdadeiro, está aqui, presente no meio de nós. O culto divino não começa falando de nós, dos nossos méritos, desejos ou propósitos. O culto começa falando dele, o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Começa invocando o nome dele, porque somente neste nome há refúgio, fortaleza e socorro bem presente em toda e qualquer tribulação. No entanto, diante desta presença santa, nós precisamos fazer algo muito similar ao que Moisés fez quando esteve diante da presença de Deus naquele episódio da sarça ardente. É preciso retirar as sandálias dos pés. Mas não estas sandálias de pano ou de couro, e sim as sandálias, por assim dizer, invisíveis, que carregam a nossa sujeira e a poeira do nosso pecado. E elas são tiradas quando confessamos com verdade e humildade aquilo que nós realmente somos: pobres e miseráveis pecadores. Talvez alguém pergunte: mas a quem estamos confessando? Ao ministro ou a Deus? E a resposta é sim. Pois quando confessamos ao ministro, que está aqui em lugar, em nome, pela autoridade de Deus, estamos, na verdade, abrindo o nosso coração ao próprio Senhor, aquele que tudo conhece sobre nós, mas que também quer ouvir a nossa confissão, não para nos humilhar, mas para nos perdoar. E assim, ao confessarmos os nossos pecados movidos por Ele, pelo Senhor, algo extraordinário acontece. Ouvimos do próprio Deus, por meio do seu servo: eu te perdoo, vá em paz. E isto acontece em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Esta palavra de perdão, esta absolvição, não é uma invenção humana, mas é o eco vivo da voz do próprio Cristo ressuscitado que disse aos seus apóstolos: a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. São palavras pronunciadas por lábios humanos, mas que têm a autoridade daquele que venceu o diabo, o pecado e até mesmo a própria morte. Mas por que Deus faz tudo isso logo no começo do culto? Porque este início é, por assim dizer, a nossa preparação. É o momento em que Deus nos purifica para que possamos permanecer na sua presença. É Ele dizendo: agora que você está limpo, ouve a minha palavra, recebe a minha mesa, permanece comigo. E assim o culto, mais do que qualquer outro lugar neste mundo, se torna para nós sarça ardente. Um espaço onde Deus fala, age e nos toca com a sua graça. Um ambiente onde Deus está presente, cumprindo as suas promessas. Queridos irmãos, neste mundo há sim muitas vozes. Há vozes que acusam, que enganam, que seduzem. Mas há uma só voz que diz com autoridade e misericórdia: eu te batizo, eu te perdoo, eu estou aqui. Essa voz não é do passado e nem está distante. Ela segue ecoando no presente, no agora. E isso acontece no nome que é invocado, na confissão que é realizada, na absolvição que é proclamada e recebida. Por isso, toda vez que o culto começar e ouvirmos a invocação do nome do Senhor, confessarmos os nossos pecados e recebermos a absolvição, lembremos: o que está acontecendo não é apenas um costume, é a memória do dia em que fomos salvos e a antecipação do julgamento do último dia, onde nós receberemos pela última vez a sentença conquistada por Cristo em nosso favor. Fique em paz, os seus pecados estão perdoados. Por isso, meus irmãos, não percam este momento inicial do culto. Não deixem para chegar depois. Aproveitem esta ação misericordiosa que o próprio Senhor está proporcionando a vocês, para que desde agora vocês possam desfrutar da melhor maneira possível de tudo aquilo que Ele tem para dar, de tudo aquilo que no culto divino Ele oferece e verdadeiramente dá. A sua palavra, o seu amor, o seu abraço, o seu corpo e sangue e a bênção mais preciosa que existe, aquela que provém do misericordioso coração do nosso Senhor. Amém.